Olá, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre as 7 desvantagens de manter estoques em uma operação. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria falar sobre outras coisas aqui. A gente já entra nesse ponto. Eu vou falar sobre temas importantíssimos, então presta bastante atenção, porque isso pode mudar a sua vida profissional, tenho certeza disso. O primeiro ponto é que, talvez você saiba, talvez não, eu estou gravando uma série de aulas chamada Mestre dos Estoques. Serão 20 aulas aproximadamente, eu já gravei 3 no momento que eu tô gravando esse vídeo. São aulas de 1 hora aproximadamente, falando sobre tudo o que você precisa saber sobre estoques, tá? De ponta a ponta, nomenclatura, como calcular o estoque de segurança, que tipo de estoque você usa, que tipo de proteção você usa, quando você usa estoque de antecipação, quando você não usa, quando você precisa desincronizar uma operação através dos estoques. Enfim, tem uma infinidade de coisas que você precisa saber sobre estoques. E por que é importante você saber isso, tá? Porque você só vai se desenvolver profissionalmente se você entregar resultado. Isso precisa ficar muito claro na sua cabeça. Se você não entregar resultado, você não cresce profissionalmente. E provavelmente você pode estar pensando, mas se eu vou entregar resultado aqui na empresa que eu trabalho, eu tenho certeza que eu não vou ser reconhecido. Não importa, tá? Se você entregar resultado, você começa a construir bagagem, começa a construir história, começa a construir projetos que você desenvolveu, que você entregou. E se você tem projetos que você entregou, se você chega, por exemplo, num processo seletivo em outra empresa, falando, eu entreguei esse projeto, fiz isso, eu reduzi o estoque em tanto, eu melhorei o capital de giro, eu melhorei a ocupação do espaço, eu reduzi o custo com seguro de estoque, porque eu reduzi o volume de estoque, e aí eu reduzi o prêmio com seguro de estoque. Se você conseguir contar uma história sobre isso, eu tenho certeza que você vai ser um profissional mais valorizado. E por que eu estou falando isso, tá? Eu recebi um comentário no YouTube de uma pessoa que assiste os vídeos no YouTube falando, meio que perguntando, né, por que os profissionais de planejamento de produção, de PCP, planejamento de produção, materiais, ganham tão pouco. E eu pensei exatamente isso. Por quê? Porque para você se valorizar, para você mostrar o seu valor, você precisa entregar resultado. E resultado estruturado. E você só entrega resultado se você tem um conhecimento estruturado, tá? Você precisa entender isso. E quando a gente fala sobre estoques, por exemplo, conhecer estas 7 desvantagens, entender como resolver isso, é parte fundamental do seu crescimento, do seu desenvolvimento profissional. É tão simples quanto isso, tá? Por exemplo, são 7 desvantagens. Se você tiver projetos, ideias ou algo já aplicado para resolver 4 ou 5 destas desvantagens, eu tenho certeza que você vai ser um profissional muito mais valorizado. Então vamos entrar nas 7 desvantagens aqui, porque eu já me alonguei aqui na introdução do vídeo, porque esse ponto era importantíssimo. Eu fiquei bastante preocupado quando eu vi o comentário no YouTube. Talvez você acompanhe aqui os vídeos, talvez não. Se você já acompanha, você sabe que eu sempre tenho uma cola aqui, que é o artigo que eu escrevi falando sobre isso, porque a gravação aqui do vídeo ela é estruturada, não é simplesmente sentar aqui e gravar o vídeo, tem toda uma preparação para levar o melhor conteúdo aqui para você, tá? Então eu tô com a cola aqui embaixo para não perder os principais pontos. Eu vou consultar a cola em alguns momentos, porque assim eu consigo trazer o melhor conteúdo para você. Então vamos lá. Muito se fala, tá, sobre os problemas com estoques, mas pouquíssimos profissionais têm clareza dos pontos negativos, dos impactos negativos dos estoques. E muitas empresas, inclusive, não conseguem nem medir o quanto elas perdem com estoques. E aqui eu não falo só sobre o excesso de estoques, isso é uma parte, tá? Mas eu falo sobre várias outras coisas. E aí o que acontece em muitas empresas? A empresa projeta uma margem, tá? Então, o produto vai ter 15% de margem. Só que quando ela vai ver no final, depois de passar por todo o processo, a empresa está com 2% de margem e ela não consegue entender o que está acontecendo. E provavelmente a empresa está enfrentando algum destes problemas que eu vou falar aqui com estoques, tá? Com o excesso de estoques. E se você sabe como resolver estes problemas, eu vou reforçar um ponto aqui, tá? Conectando com o que eu falei aqui alguns segundos atrás, tá? Muito se fala sobre os estoques, mas pouquíssimos profissionais têm clareza dos problemas, tá? E se você for um profissional que tem clareza dos problemas com estoques, você vai ser um profissional mais valorizado, tá?
Pode ser na empresa que você está agora, se a empresa souber te valorizar, pode ser na empresa que você está agora, pode ser na empresa que você vai trabalhar, ou você pode conquistar um novo emprego se você não está trabalhando no momento, por conhecer, tá? Por saber como resolver os problemas com estoques. Então vamos lá. Primeira desvantagem, tá? Que essa é a mais evidente, tá? Bloqueio do capital de giro. Esse problema ele é bem simples de entender, mas ele é complexo de avaliar, tá? O capital de giro custa muito caro para as empresas e ele custa mais caro ainda se a empresa precisa de endividamento para poder sustentar a operação. Ah, por que que o endividamento custa caro? Porque o endividamento tem juros e os juros vão corroendo a operação gradativamente, tá? Tem vários exemplos de empresas com rentabilidade prejudicada em função dos estoques, muitos exemplos, tá? Inclusive tem exemplos de empresas famosas, conhecidas, com sérios problemas na contabilização dos estoques, e a gente vai entrar nesse ponto um pouco mais para frente, tá? E não é um problema simples de resolver, porque a empresa pode estar com o processo de contabilização errado, inclusive, tá? A fortuna que aparece nos estoques, no balanço de muitas empresas, ela talvez não represente esta fortuna toda, porque em algum momento esse estoque ele deveria ter sido provisionado e não foi provisionado. O que é uma provisão de estoques? Se você tem um estoque obsoleto, estoque sem movimentação, estoque vencido ou muito estoque, estoque avariado, enfim, N problemas para desvalorizar um estoque. Se isso acontece, a empresa precisa provisionar esse valor contabilmente. O que é provisionar? Ela reconhece aquilo como perda, tá? Como estoque perdido. Então, contabilmente, a empresa apresenta um prejuízo em função daquela perda com estoques, só que operacionalmente esse prejuízo ainda não foi realizado, tá? Ele vai ser realizado no momento que a empresa vender aquele estoque como sucata, vender como com um custo menor, enfim. Só na hora que ele for, quando ele vai virar um prejuízo operacional, quando a empresa executar isso. E é importantíssimo que você entenda isso e conheça sobre provisão, sobre tudo isso que envolve o capital de giro relacionado aos estoques, tá? Segundo ponto aqui, segundo problema aqui, quando você tem excesso de estoques, ocupação de espaço, tá? Se o espaço é próprio, a avaliação disso é muito difícil, tá? Porque você não vai contabilizar o aluguel daquele espaço próprio. Se o espaço é alugado ou armazém terceirizado, fica mais simples de identificar o custo que você está tendo com estoques, tá? Com espaço ali, ocupação de espaço. E o ponto aqui é que isso custa muito, tá? É muito caro alugar um espaço, manter um estoque terceirizado ou manter o estoque próprio. E você precisa entender exatamente qual o percentual da margem do seu produto que está sendo consumido pela ocupação de espaço. Você precisa conhecer isso. E aqui eu vou entrar num ponto, aqui eu vou entrar mais adiante, mas é importante falar sobre isso agora. Você que é um profissional de planejamento de produção, materiais ou demanda, e quando eu falo planejamento de produção, materiais ou demanda, você sabe, né, que eu olho curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então aqui entra SNOP, entra IBP, entra o sequenciamento de produção, entra a emissão da ordem de produção, enfim, entra de ponta a ponta ali. Requisição de compra, planejamento de compras, entra todo o processo de ponta a ponta quando eu falo sobre planejamento de produção, materiais e demanda. Você que é um profissional que lida com isso, você é e sempre foi o profissional de dados ali da empresa, tá? Isso 20 anos, 15 anos atrás, talvez 30 anos atrás, era assim e continua sendo assim. E por que eu estou falando isso? Eu falei sobre ocupação de espaço e margem do produto. Você lida com dados o tempo todo. Para você pegar e fazer essa conexão e propor um projeto ou mostrar que ó, a margem está sendo consumida em 2 pontos percentuais aqui pela ocupação de espaço. Se eu reduzir o estoque aqui, eu consigo melhorar a margem. E aí você faz um projeto de redução de estoque conectado com uma melhora na rentabilidade, uma melhora na margem. E você conversa com o time de finanças para construir um projeto em conjunto. E por que isso? Porque você é o profissional dos dados. E o vídeo cortou, eu estou voltando aqui, retomando da onde eu parei, então isso aqui é uma continuidade. O vídeo parou de gravar, não sei porquê. Vamos lá.
Eu estava falando sobre ocupação de espaço e melhora na rentabilidade, tá? Pontos percentuais ali relacionados à ocupação de espaço e que você, sendo o profissional dos dados, você consegue construir essas conexões. É importantíssimo que você entenda isso, tá? Que você é o responsável, você consegue construir essas conexões sem problemas, tá? Terceiro ponto aqui, crítico, que você precisa resolver aí quando a gente fala sobre excesso de estoques. Aumento nos riscos de obsolescência, avaria ou deterioração do material, tá? Estes custos, eles permanecem ocultos em várias empresas, tá? Isso pode ser por falha no processo de provisionamento, eu falei sobre provisionamento antes aqui no vídeo, então pode ter alguma falha nesse processo de provisionamento de acordo com a cobertura de estoque do material, ou pode ser por falha na avaliação item a item das perdas que são geradas. E o que é essa avaliação item a item, tá? Pode ser que o valor das perdas como um todo ele não seja tão representativo, mas quando você olha a perda daquele item ou do material que está relacionado àquele item, você vai entender que provavelmente aquele item que teoricamente tinha uma margem de 10%, na verdade a margem dele é zero, porque todo mês você joga fora 10% dos materiais utilizados naquele item, ou joga 10% do estoque daquele item fora. Então você precisa construir essas conexões também quando a gente fala sobre obsolescência e avaria, tá? Muito cuidado com isso. Olhe item a item, o quanto você está descartando, o quanto você tem de material avariado, o que está acontecendo. Se o time de finanças não tem um processo de provisionamento correto, constrói o seu processo ali. Coberturas acima de X são obsoletos, são estoques obsoletos e você não pode contar com isso. Ou materiais sem movimentação acima de 120 dias, por exemplo, isso também é estoque obsoleto, você não pode contar com isso. Materiais avariados, enfim, tem várias formas de olhar para esse tema, tá? Mas você precisa cuidar disso e construir projetos relacionados a isso. A gente vai falar um pouco no final aqui do vídeo. Risco de roubo ou furto também é o quarto ponto aqui, super crítico, problema oculto dentro das empresas e ele só aparece nas diferenças de inventário, tá? Então, quanto maior o estoque, maior o risco de roubo ou furto, porque você tem mais estoque disponível para esse tipo de situação. Pouco estoque traz visibilidade rápida e clara para os problemas, tá? Muito estoque encobre diversos problemas que só vão aparecer no processo de inventário, tá? E grandes empresas, tá? Eu esqueci de comentar um ponto aqui sobre risco de roubo ou furto. Grandes empresas, eu falei um pouco antes, tá? Grandes empresas aparecem aí no noticiário. Já vi, não, tem uma empresa que recentemente apareceu com um rombo enorme no estoque, justamente em função disso, tá? Então, cuidado, tá? Muito cuidado com esse tema. Quinto ponto aqui, aumento nos custos de manutenção e preservação, tá? Manter os estoques custa muito caro, tá? Vou falar três coisas aqui. Limpeza, organização e movimentação. Isso custa muito dinheiro. Se você tem estoque em excesso, precisa ficar movimentando de um lado para o outro, isso tem um custo gigantesco e a sua operação vai sofrer com isso. Sexto ponto, aumento nos prêmios com seguro. Esse aqui é o mais simples de todos, tá? Estoque precisa de seguro, tá? E quanto maior o estoque, maior o seguro. O seguro é um percentual do valor do estoque. Então, cuide disso, cuide corretamente disso. Sétimo ponto e último, custos com carregamento do estoque. Esse ponto é tão crítico, tão importante, que quando você vai pesquisar em sites de investimento para você investir em alguma empresa, tem explicações claras sobre custo de carregamento, o que é, como funciona, porque isso pode impactar muito o resultado de uma empresa. E o que está dentro dos custos de carregamento? Algumas coisas eu já falei aqui, mas o custo de carregamento é o que compõe várias coisas, tá? O que está aqui dentro? Custos de armazenagem, salários, transporte, movimentação, seguro, depreciação, impostos, tá? Tem outras coisas que estão aqui dentro também, mas é tudo o que você gasta para poder carregar os estoques na sua operação ou no seu balanço, tá? Então é tudo que envolve os custos com estoques. Então a gente fechou aqui o sétimo ponto e vou fazer um fechamento aqui do vídeo, tá? Qual a razão, tá, para eu estar falando sobre tudo isso? Se você souber, tá? Já falei lá no começo do vídeo sobre isso, tá? Mas se você souber como lidar
com tudo isso da forma correta, tá? Apresentar projetos que enderecem esses problemas e construir acompanhamentos claros com indicadores de todos esses problemas, eu tenho certeza de que você vai crescer e vai se desenvolver profissionalmente, você vai ser um profissional diferenciado. Pode ser que você não seja reconhecido exatamente aí onde você está, ou que você não seja reconhecido no curto prazo, mas eu tenho certeza que se você faz isso constantemente, entrega resultado, mostra o seu valor, fala sobre. Quando a gente está falando sobre estoques, tá? Se você consegue falar sobre estes 7 pontos com clareza, você já vai ser um profissional diferenciado. Se você conseguir conectar os dados relacionados a estes 7 pontos, você vai ser mais diferenciado ainda e a chance de reconhecimento é gigantesca, ok? Pode ser que você não seja reconhecido aí, pode ser que você seja reconhecido em outra empresa, e para você conseguir ser reconhecido em outra empresa, você tem que ter história, você tem que ter projetos entregues. Para você ter projetos entregues, você tem que conhecer esses pontos aqui, construir projetos, entregar resultado, porque aí você consegue contar a sua história de entrega de resultados e você cresce e se desenvolve profissionalmente, ok? Vou ficando por aqui, final desse vídeo, um abraço aí e até o próximo vídeo. Acompanha a série Mestre dos Estoques, tá? Tem muita coisa interessante lá, um conteúdo riquíssimo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está na parte no embasamento teórico, mas a gente vai entrar na parte prática, construção de metodologia, projetos, enfim, tem muita coisa para a gente falar ainda sobre estoques. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.